Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de educação e leitura, dois temas totalmente intricados e inseparáveis. E nesta semana, mais uma vez, nós vimos aí prefeitos, né, uma prefeita em específico, já é a segunda, né, que a gente vê. É, nesse caso, um anterior estava devolvendo os livros, né, pelo menos estava devolvendo, né, e essa atual jogando o livro na lata de lixo. O Brasil é um dos países que tem um dos menores índices de leitura do mundo. Né? Se eu não me engano, da última vez que eu vi essa pesquisa, era algo como 0,7 livros por pessoas. Ou seja, sequer havia a leitura por brasileiro de um único livro por ano. Levando-se aí em consideração que muita gente lê muito mais que um por ano. Né? Então, e você tirando a média, já dá um número baixíssimo. Enquanto, por exemplo, há países em que essa média é 10, 15 vezes livros por ano por pessoa. Então, o brasileiro não lê, né? Lê muito pouco. Né? A leitura entre os brasileiros é muito baixa. Nós, professores, sempre fazemos esse trabalho com leitura. Um trabalho que a gente faz lá desde o ensino. Hoje, né, os professores fazem desde o berçário lá. Né, com aqueles livrinhos de plástico. Depois passa, né, para uns livrinhos que tem hoje em dia de tecido. Né? Aí vai para o ensino fundamental, literatura infantil, que inclusive o Brasil tem uma das melhores, se não a melhor, produção de literatura infantil do mundo. Né? Os autores de literatura infantil do Brasil são fantásticos. Eu não estou falando de clássicos como o Monteiro Lobato ou de autores bem mais conhecidos como o Ziraldo, né? Mas eu estou falando do geral de autores brasileiros. A literatura infantil brasileira é espetacular. E aí segue, né, para o ensino fundamental, 2 médio, e, e na minha longa carreira como professor, 22 anos, e eu já ministrei aula com exceção do ensino infantil, mas a minha esposa é professora do ensino infantil, eu já ministrei aula no Fundamental 1, 2 e 3. Né? Parece que vai diminuindo o ritmo daquilo que as crianças leem. Parece que eles leem bem mais livros no Fundamental 1. Né? Então, o brasileiro, ele diminui a sua leitura. Né? E, em geral, os adultos leem bem menos ainda. Então, é preciso criar uma cultura de leitura no Brasil. Isso significa, inclusive, logicamente, você disponibilizar um amplo repertório de leitura. Tá? E os livros que vão para as escolas, quando eles vão para as escolas, eles já passam, né, por avaliações do MEC, de especialistas, e a própria escola é quem seleciona também os livros que querem que esteja lá na escola, isso via aos professores. Né? Mas é sempre interessante que a gente incentive a leitura. E você ter esta política retrógrada, extremista, né, de jogar livro no lixo é inaceitável num país como o Brasil. Né? Um país que deveria valorizar o livro mais do que qualquer outra coisa. Porque nós vemos um país onde as pessoas leem pouco e cada vez menos. E isso é problemático, porque se a gente vê os países que eles crescem, né, educacionalmente, tecnologicamente, no desenvolvimento, são países onde as pessoas passam a ler mais. Então, nós precisamos fazer a defesa do livro e da leitura no Brasil. E há uma outra questão, também surgida aí. O governo do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio, agora pretende usar o site GPT para fazer aula. Exatamente. Ao invés de você ter professores especialistas para fazer as aulas, para fazer as apostilas, as atividades que os alunos vão usar, você vai ter o site GPT.
Eu não sou anti-tecnologia. Ao contrário, quem acompanha este canal vê que eu tenho vários vídeos aqui, né, sobre tecnologia. Eu não sou anti-tecnologia. Acontece que existem problemáticas ainda muito grandes sobre o site GPT, né? Que vão, porque ele na verdade ele é um site organizador de conhecimentos prévios existentes na internet, né? Ele vai ali na internet, né? Essas inteligências artificiais generativas, né? E ele faz ali um apanhado de todo o conhecimento que tem ali e vai fazer um determinado texto, né? A partir daquele conhecimento geral. Inclusive, há várias amostras aí de que usando esse tipo de site há erros. Agora, por que trocar então por essa inteligência? Trocar o professor, né? O professor conteudista, o professor que elabora as questões, por uma inteligência artificial, que se você for ver aí qualquer notícia no jornal, qualquer pesquisa, tem grandes falhas por um site. Né? Por que então tirar o professor conteudista? Né? Por que tirar este professor que escreve? É uma desvalorização do humano. É uma desvalorização do professor. No fundo, é uma tentativa do governo dizer que ele pode substituir o professor pela mesma máquina que muitas vezes os alunos vão lá para fazer as suas tarefas escolares e que não é recomendado pelos professores, porque os professores justamente recomendam que os alunos não usem esse tipo de, de inteligência artificial, né? Justamente porque sai ali a resposta pronta, porque o aluno precisa pensar, desenvolver as habilidades dele mesmo, de ler, né? De selecionar os conhecimentos, de pensar sobre aqueles conhecimentos, de conseguir redigir um texto, um problema a partir daqueles conhecimentos que ele tem. E essas habilidades são indispensáveis para esse mundo novo que nós estamos. Né? São indispensáveis para esse mundo que nos cobra habilidades de pensamento. Né? Que não nos cobra mais somente reproduzir. Aí o governo vem e quer utilizar uma inteligência artificial, né? Que faz uma seleção de conteúdos ali na internet e reproduz isso. Ao invés de utilizar o professor que desenvolve essa habilidade e que melhor do que ninguém vai ajudar os alunos a desenvolver as habilidades de pensamento elevado, as habilidades de criatividade, né, que são importantíssimas no nosso mundo de hoje. Então não dá para entender esse tipo de escolha que não seja apenas uma, né, a desvalorização do trabalho intelectual do docente. É dizer que o docente se torne apenas um mero reprodutor e olha isso, é o humano se tornando o reprodutor de uma máquina, um mero reprodutor do conhecimento de uma máquina. Além de impedir o professor de gerar o seu próprio conhecimento, você torna o professor aquele que reproduz, não inclusive o que um outro professor especialista pensou, mas o que uma máquina pensou. Né? Então o professor se encontra aí numa situação de inferioridade à da própria máquina. Então você coloca o ser humano subjugado ao pensamento da máquina. Né? Então a máquina, tecnicamente, seria mais propícia a gerar o conhecimento que o aluno vai se utilizar do que o próprio professor. Então veja o problema que é essa utilização, sem falar que diversas pesquisas apontam enormes falhas no conteúdo gerado por esse tipo de inteligência artificial. Falhas que o professor especialista naquela área não vai cometer. Se você pega o professor especialista de história, ele vai gerar um conteúdo próprio para a história. O de física, próprio para física. O de química, próprio para química. Ele não vai gerar falhas. Aí vai falar, mas os professores vão fazer a revisão.
Ou seja, os professores vão ser... Se você já... Se o professor vai fazer revisão, então por que ele já não faz direto a atividade? Né? Além do que, é o professor que conhece o aluno, que tem contato com o aluno. Então, quando o professor pensa aquela atividade, ele não pensa essa atividade para um aluno ideal. Ele também pensa esta atividade, ele também pensa aquela leitura, ele também pensa aquele exercício, aquela situação, problema, para o aluno real, para a resposta, o diálogo que o conhecimento tem que fazer com um aluno real e que existe, né? E não para um aluno ideal. Porque essa questão de você idealizar um aluno e fazer a atividade para esse aluno ideal era a questão da pedagogia antiga. Então, na verdade, ao usar a inteligência artificial para fazer atividade, dando a ela um ar de modernidade, de contemporaneidade, você está fazendo justamente o contrário. Você está voltando a uma pedagogia tradicionalíssima, né? E é onde você substitui um único livro-texto, como existia na pedagogia tradicional, uma única referência, por uma máquina, né? Que também vai criar ali tudo igual para todo mundo. Ao invés de você ter diversos professores pensando sobre aquele conteúdo, porque se você pegar hoje a maioria dos livros didáticos, você vai ver que apesar de ter um ou dois autores principais, geralmente tem, algumas editoras ainda mantêm, mas geralmente vão ser uns 3 professores pelo menos, vai ter uma comissão editorial e alguns livros eles chegam a ser feitos por um grupo amplo de professores. Às vezes você vai ver lá, tem 10 nomes lá. Aquele livro foi pensado coletivamente. E quando ele chega na escola, ele vai ser tomado pelo professor e o professor também vai pensar sobre aquele material, fazendo uma seleção em cima daquele material. Ou, né, como no caso se deve fazer, o professor, ele principalmente, o professor, ele é alguém que pensa na metodologia. É como fazer com que aquele conteúdo, né, seja então ensinado para aquele aluno. Como fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo. Esse processo de ensinagem, né, ele é o processo que é pensado pelo professor, para que o aluno possa aprender, né? E nós estamos vendo hoje no Brasil, inclusive, um ataque a este processo, né? Cada vez mais querem definir, inclusive, a metodologia que o professor vai se utilizar. O professor, ele é o principal responsável pelo processo de ensino e aprendizagem. E ele só pode fazer isso quando ele tem total liberdade para se utilizar da metodologia que ele considera a mais apropriada para realizar aquele processo. Ou melhor ainda, quando ele cria os seus próprios métodos, a sua própria metodologia para realizar aquele processo. E certamente ele pode até vir a utilizar como um recurso na sua aula a inteligência artificial. Ele pode até num determinado momento utilizar aulas online. Eu, por exemplo, no ensino de matemática, costumo utilizar aquela plataforma Khan Academy, que tem alguns problemas ali prontos, né? Mas quando eu utilizo essa plataforma, ela sofreu uma mediação entre ela, eu, né, como o professor, e o aluno. Quando eu seleciono um exercício ali, é porque aquela atividade eu já venho trabalhando ela em sala de aula, seleciono ali como mais um reforço para o aluno e depois eu retomo aquela atividade em sala de aula novamente. E ali no momento que o aluno está fazendo, eu também circulo entre os alunos na sala de informática, orientando os alunos para além daquilo que a plataforma faz. Então a plataforma é como um livro didático, é um recurso, né? Mas ela em si não realiza o trabalho do professor, né?
Enquanto que eles querem com o site GPT é justamente que ele realize o trabalho do ser humano, que ele realize o trabalho do professor, não enquanto apenas o docente, mas enquanto um intelectual que pensa e que elabora o material que vai ser trabalhado com os alunos, né? E os professores especialistas treinados para escrever livros didáticos, apostilas, etc., com certeza, tá, tem melhores condições de fazer isso do que o site GPT, com toda certeza. E hoje no Brasil nós temos materiais didáticos de excelente qualidade, inclusive o material da rede estadual do estado de São Paulo é um material de excelente qualidade, tá, que está sendo distribuído para os alunos. E me parece que existe aí uma tentativa de diminuir a qualidade desse material. Primeiro tentaram substituir por slide, né? Tentaram substituir os livros por slide. Agora colocaram o site GPT. Assim, eu não sei o que é. Tá? Eu não sei se é porque a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está sob a orientação de alguém que não entende de educação, ou se é simplesmente a tentativa de dizer, olha, nós vamos implementar, porque na educação tem muito isso, algo diferente. Na educação tem muito isso, né? Ao invés de você fazer pequenas melhoras quando necessário no que está sendo feito, ao invés de você também, né, é, reforçar, né, aquilo que está sendo feito, principalmente quando muda de um governo para o outro, você tem essa tentativa, tá, de querer mudar tudo a cada 4 anos quando troca de governo. Tá? De inovar tudo, mas essa inovação geralmente ela não é uma inovação que tem essa necessidade, tá? Simplesmente, o meu gatinho está querendo aparecer no vídeo, ó. Simplesmente, deixa ele aqui no colo. Essa inovação, ela não vem com o ideal realmente de você criar novas formas de educar, de você trazer um material que seja melhor, mas muitas vezes ela vem simplesmente para dizer estamos fazendo diferente do que o anterior, mesmo se esse diferente for pior, que é o caso de você substituir professores especialistas fazendo material por um site da internet, ou de você substituir, né, livros didáticos muito bem produzidos, muito bem impressos por slides, ou de você querer substituir o professor que foi formado para pensar sobre educação, que foi formado para pensar sobre os seus métodos, por uma máquina, né? Que inclusive nós recomendamos que os alunos não usem. Agora você pensa nisso, nós vamos recomendar que os alunos não procurem as respostas no site GPT, que os alunos não usem o site para fazer redação, porque eles têm que desenvolver as altas habilidades cognitivas deles, e o aluno vai virar e vai falar, mas professor, isso que o senhor está trabalhando com a gente foi gerado pelo site GPT. Olha a incoerência disso, né? E outro tema que nós precisamos debater é a questão da terceirização da gestão escolar, né? Que, acredito eu, é o primeiro passo para levar à privatização das escolas, né? Ou seja, é o governo querendo tirar a sua responsabilidade sobre o ensino. É o governo querendo tirar a sua responsabilidade sobre a gestão das escolas. E mais uma vez dizendo que o atual quadro do magistério é incapaz de fazer as próprias atividades para os alunos, os professores especialistas não são menos capazes de realizar e de escrever bom material do que um site de internet e uma inteligência artificial, né, generativa. E agora que os diretores de escola são incapazes de gestar as escolas e por isso eles devem substituir essa gestão por uma gestão particular. Ou seja, é um ataque sistemático ao professor. Seja esse professor quando ele é um gestor, um diretor,
seja ele na sala de aula, ensinando, preparando sua aula, então vem um slide pronto, e a gente já viu reportagens desses slides cheios de erro, e agora um ataque ao professor enquanto intelectual, né? Mesmo o professor especialista, o professor que escreve livros didáticos enquanto intelectual, substituindo ele por uma inteligência artificial generativa. Então, a gente vê uma tentativa, tá, do governo sistemática para desvalorizar o humano, para desvalorizar o professor e constituir tudo a um nível, tá, das relações através de máquinas, das relações os mais burocráticas possível, tá? Sempre tirando do professor a sua... Deixa eu colocar o gatinho aqui no chão. Aí, vai lá. Sempre tirando do professor a sua autonomia enquanto intelectual, enquanto docente e enquanto gestor, quando ele está na posição de gestor, né? Este é, tá, os primeiros passos para um ataque sistemático à carreira do docente. E, inclusive, pode ser os primeiros passos para uma futura terceirização do trabalho docente. Olha, nós não já é um site que gera o conteúdo. As aulas nós já enviamos em slides. A gestão já é terceirizada. Vamos terceirizar os professores também. E se o professor ele não tem autonomia para fazer as aulas, escrever o material pedagógico, e a metodologia também é imposta, ele não tem autonomia para pensar a sua metodologia, olha, então você não precisa de professor formado em faculdade. Porque é justamente isso que o professor faz. Pensa em como ensinar o aluno, ele desenvolve a sua metodologia. Aí o professor desenvolve um material ou ele parte de um material realizado por um professor especialista. Se não existe mais o professor especialista para fazer o material, e se esse professor ele tem que usar aulas prontas em slides, ele não pode pensar nas suas próprias aulas, né? Fazer os seus próprios slides, ou modificar esses slides quando ele quer, mesmo que eles sejam mandados prontos, modificar esses slides quando ele quer. E então, para que você precisa de faculdades para formar professor? O professor simplesmente vai ser alguém que vai estar ali cuidando dos alunos. Então, logo você vai poder terceirizar a carreira de professor e colocar qualquer pessoa que queira estar ali ficar ali com os alunos, porque o trabalho intelectual mesmo, que é o mais importante ali do professor, já vai ter sido todo substituído. O trabalho intelectual tanto no sentido de produção de conhecimento, quanto no sentido de produção de metodologias que levem ao aprendizado do aluno. Então é um ataque sistemático ao professor, ao docente, tá? Penso eu em estar aí, estamos vendo aí os primeiros passos para a terceirização também da profissão docente, né? E retirar este profissional, substituí-los aí, às vezes por pessoas que nem sequer são formadas para o trabalho docente, tá bom? Então, nós devemos nos colocar como professores enfaticamente contra o uso do site GPT nos moldes que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está colocando. Não estou dizendo que o professor não pode, ali, a partir de uma reflexão dele, com o material didático que ele tem disponível, com seus objetivos de aprendizagem, usar em alguns momentos o site GPT ou outras inteligências artificiais, tá? Inclusive a professora de arte usar talvez a inteligência artificial que cria a arte, aí comparar essa arte criada pela inteligência artificial com artes criadas por seres humanos, levar essas discussões. Lógico que tudo isso é importante no mundo de hoje, tá? Mas aí substituir o professor enquanto intelectual pelo site GPT não dá, né? Nós não podemos permitir isso, tá? Não podemos, tá? Nós temos que nos colocar contra, né, este que parece ser algo moderno, mas que na verdade é uma volta à pedagogia tradicional lá do século 17 e 18.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da reflexão. Não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de fazer o comentário, de partilhar o vídeo. Eu tive que fazer uma pequena interrupção aí no meio do vídeo, tá? Mas eu creio que ficou tudo bem claro, né? O meu gatinho participou aqui, né? Em algum momento do vídeo. Eu vou ali abrir a porta, que ele quer sair daqui da sala, né? E andar pela casa. E espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo aqui no canal. Lembrando que a gente está tendo vídeo aqui diariamente.